Fala, meu povo, voltamos! Voltamos! Aê, tamo junto. Pode Pro voltou agora com tudo, nosso primeiro vídeo aqui maravilhoso. Cara, que saudade que eu tava disso daqui. Muito, André, muito. E como diz o André, agora... De quê? De casa própria. É o sonho da casa própria, a gente realizou aqui. E não é um puxadinho, não. Tem Não umas é. coisas pra melhorar. Tem umas mas- coisas. Sabe aquela a família que compra a casa financiada e vai mobiliando aos pouquinhos? Porque gastou todo o dinheiro que tinha na entrada? Então. Pra pagar os documentos. Exatamente. A gente tá nessa. Aí a gente vai mobiliando, vocês vão ver que assim. A gente tá num buraco preto aqui. Aos pouquinhos, esse negócio vai ficar muito da hora. E vocês vão agora poder acompanhar a gente de novo. O melhor podcast que existe nesse planeta. E é o melhor podcast porque a mãe do André falou que era Com o melhor. certeza. Minha mãe sempre falou que tudo que eu faço é muito bom. Então eu acredito nela. Então eu também acredito. É isso aí. Cadê? Eu não sei nem o que a gente tem que fazer na abertura de um programa. Eu nem lembro mais. Eu lembro. Então faz. Eu lembro. Ó, eu quero aqui, antes de apresentar o nosso convidado, muito especial, por sinal, que vai falar uma coisa bem interessante aí, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Isso aí. Né? Os caras estiveram junto com a gente, eu acho que faz uns 4 ou 5 meses que a gente não grava. 4, 5 meses. E os caras não deixaram de nos ajudar, de nos apoiar aí nessa empreitada nossa no Pod Pro, o melhor podcast O melhor de podcast, 2024, com 25, certeza. 26. E nós vamos falar sobre eles aqui um pouquinho, né? Não quero me delongar muito, mas me delongar ou alongar? Não sei, ficou estranha essa palavra, mas tudo bem. Vamos falar sobre o meu amigo Fernando Pedroso, que tem nos apoiado aí desde o começo do projeto e não parou de nos apoiar com a Academia Céltica, né? E hoje vai estar muito conectado ao nosso convidado falar da Academia Céltica. Academia Céltica, você que quer começar um projeto, você que quer manter a forma, você que quer um projeto verão, vai lá, fala com o Fernando, com a galera da Academia Céltica. Aqui em Jundiaí, no Jardim Samambaia, você vai ser muito bem atendido e fala que foi o Pod Pro que mandou, que vai ter um desconto especial lá. E ainda do Fernando Pedroso, meu amigão, nós temos a Bike Hotel Serra do Japi. Você que gosta de andar de bicicleta, você que gosta de conhecer a Serra do Japi, você tem um hotel com alimentação, com limpeza da sua bike, manutenção da sua bike. E se você quiser deixar a bike hospedada, né, você vai deixar lá que eles têm todo esse apoio. Bike Hotel Serra do Japi, vem conhecer Jundiaí, não tô ganhando nada da prefeitura. Maravilhoso. Vocês estão ligados que o Aldrin é o dos esportes, né? Assim, faz tempo. Faz tempo. Então, assim, ele fala pra vocês andarem de bike. Agora, se você quiser andar de carro no ar-condicionado, você liga pra Car Shopping, fechou do nosso parceiro, que tá com a gente desde sempre. Lá você pode tanto vender o seu carro, trocar o seu carro, comprar seu carro zero, comprar seu seminovo. Cara, vamos ser felizes, vamos trocar de carro, começar 2025 com um carro novo. E os caras não Vida perdem nova. negócio, os caras não perdem negócio. De jeito E o Renan foi meu aluno, Renanzão, nosso parceiro desde o começo, tá com a Também não gente. nos abandonou. Não nos abandonou. Não nos abandone. E eles, graças a eles, é que a gente tá fazendo tudo isso daqui. Graças a eles, Muito tá aqui a obrigado. nossa casa própria que não é É coada. isso aí. Mas antes de começar, o de sempre. Vamos deixar like nesse vídeo. Agora. A gente voltou, foram 5 meses. A gente tava trabalhando o Aldrin tava trabalhando incansavelmente. Eu admito, eu fui preguiçoso nesse processo, mas eu tô aqui. Ele tá se confessando, Eu gente. me confesso, eu sou verdadeiro. Eu faço piada, mas eu sou verdadeiro. Então, assim, o Aldrin trabalhou muito nesses 5 meses. Tá tudo certo. Eu orei muito nesses 5 Amém, meses, então ok? valeu. E a gente tá aqui firme e forte, então já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com todo mundo. A gente viu que vocês não abandonaram o nosso YouTube, não abandonaram o nosso canal. E Vocês aumentou no nosso Exatamente, YouTube, aumentou vocês bem. cresceram, vocês trouxeram gente, então agora vamos crescer mais. Agora é a nossa meta daqui pra frente, só crescer, agora só dá bom. Só vai dar bom agora. Com certeza. Então vamos apresentar o nosso convidado agora aqui, nosso ilustre professor, Rubinho Faustino. Opa! Rubinho, seja muito Seja bem-vindo, bem-vindo. meu amigo. É um prazer imenso ter você aqui entre nós. Que você venha engrandecer também o nosso programa. Opa! Cara, eu sou um grande admirador do modelo podcast. Eu acompanho desde o começo e eu tava me perguntando quando eu seria chamado para um podcast e esse dia chegou. Vem pro isso. melhor.
Então, e eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui para poder bater papo do que a gente mais gosta. Maravilha. Que bom, que bom. Mas antes de a gente começar propriamente dito, o Rubinho disse que trouxe um presentinho pra nós, trouxe uma lembrancinha pra nós. Cara, acho isso muito legal. Eu tô imitando o amigo Vilela, né? Mas tá tudo certo, né? Se a gente chegar próximo ao Vilela, tá bom, né? O Vilela tá dia bom. vem aqui falar com ele. Exatamente. Isso. Cara, ó, essa é a medalha da minha primeira corrida. Mostra aí da minha câmera. primeira Caramba, aí é corrida. top, hein? Isso aí sim. Corrida de rua que eu fiz pelo Vida e Saúde, pra gravar uma pauta do sim. programa da Novo Tempo, Vida e Saúde. Então essa foi a minha primeira corrida. E aí o Biel tava vendo lá que todas as minhas medalhas eu passo pra ele. Eu falei, tem alguma repetida, Biel? Não, então eu vou pegar essa aqui. O Biel cedeu essa. Top, Valeu, Biel. Obrigado aí. Tá com o aval do Biel aí. Olha que legal, vamos pendurar aqui já. No próximo episódio já vai estar pendurado. Já vai estar pendurado aí. Com certeza. Obrigado mesmo, Rubinho. Rubinho, valeu mesmo aí pelo apoio e pelo presente, né? Ó. Olha só. Vem com sentimento aí, presente. Fala um pouco sobre você, Rubinho, pra galera conhecer um pouco aí. A gente já conhece bem você nas igrejas adventistas, né, nos seus projetos, Sim. além da igreja. Mas fala um pouco quem é o Rubinho aí. Pois é, o Rubinho, nascido na igreja, né, na igreja adventista, sou terceira geração de adventista, e resolvi, meus pais sempre foram da área esportiva, eles sempre me levaram domingo, meu pai sempre jogou bola, minha mãe jogava vôlei com meu pai domingo à tarde, eu odiava, mas acaba que vai por osmose ali, a gente vai pegando a área da saúde, minha mãe queria que eu fizesse enfermagem, eu acabei fazendo educação física. Não sei se é tão boa, mas brincadeiras à parte, a educação física ela é bem complicada, mas é sim a área que eu amo, é a área que eu devia ter feito. E aí, o que acontece? Eu decidi, 2016, mais ou menos 2016, quando, apesar de ter nascido na igreja, eu me converti. Eu tive. Isso, né? O cara tá dentro da igreja achando que vai. Não. E eu encontro com Deus, né? Então eu decidi ser missionário em tempo integral. Então eu brinco que nas horas vagas eu sou educador físico, mas o tempo integral a gente está fazendo ali a vontade de Deus. Isso abriu muitas portas. Então eu trabalhei na saúde pública, trabalhei na escola, trabalhei. E aí eu fui percebendo que, apesar de não ter feito a vontade da minha mãe, de ser enfermeiro, eu acabei caminhando para a promoção da saúde. E aí hoje eu divulgo, né, a profissão educador físico de uma maneira muito melhor. Não só como a área da educação, não só como a área da academia, mas como um profissional do estilo de vida tão importante quanto médico, nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo, etc, etc. A minha esposa fala a mesma coisa que você. Por incrível que pareça, ela entrou na enfermagem e também foi para educação física. Sim. Porque quando ela se deparou com a enfermagem, ela disse assim, eu vim para promover a saúde, não vim para tratar doente. E a minha mãe, isso é bem interessante você falar isso, porque a minha mãe, ela era professora da enfermagem, da faculdade. E ela me falou da Lilian, assim, com muita dor no coração, falando, ela era... E seria uma enfermeira tão boa, mas ela resolveu fazer educação física, ela lamentando assim como lamentou comigo. Mas é assim mesmo. É vocação, né, cara? Sim, não sim. tem jeito. E ela é bem feliz. Você também. Né? Eu também, não tenho dúvida. Rubinho, mas o que é esse estilo de vida saudável? Quando a gente fala de estilo de vida saudável, parece que a gente não pode comer um hambúrguer, a gente não pode nada. Ainda mais com o peso da questão da religiosidade ou da igreja adventista que prega muito sobre isso. Mas o que é um estilo de vida saudável? Pois é. Estilo de vida é um negócio muito interessante porque nós precisamos entender a luz, eu gosto de explicar estilo de vida à luz da epigenética. Então tem a genética, que é a herança dos pais. Então, e a gente ouve muito de hereditariedade em relação à doença. E eu sempre brinco nas minhas palestras que tem pai que dá herança em dinheiro, tem pai que deixa herança em fazenda, tem pai que dá herança em diabetes, pressão alta. Obrigado, pai. Mas verdade seja dita, não tem como na genética a gente pegar nem só coisa ruim e também nem só coisa boa. Você sempre vai pegar coisas boas e coisas ruins, e se seu pai e sua mãe tiverem 10 filhos, serão 10 filhos com genéticas diferentes. E aí é que mora
o X da questão. O que mais deixa a gente impressionado é que a epigenética prova que 70% é o jeito de viver. Só 30% é realmente herança dos pais. Então isso aí já dá um grande porquê da gente adoecer dessas doenças que não são contagiosas. Então o que é estilo de vida? É o jeito que você vive. Tá? Que de um marido para a esposa, apesar de ser mais difícil separar, ainda é diferente. Uhum. E aí você fala em esse estilo de vida saudável. Se a gente fosse para alimentação, por exemplo, né? Só alimentação sem atividade física ou só atividade física sem alimentação? Porque eu fico meio assim, né? Eu posso comer tudo e me mato na academia e tá desde tudo certo. que, né? Cara, isso é bem legal, porque não só dentro da igreja adventista, mas fora também. Quando você pensa em saúde, vai só pela alimentação. Curso de culinária. Vai de curso de culinária e com muitos mitos e vieses aí que, cara, muito recentemente eu descobri que apesar de como religião a igreja adventista está bem avançado no tema alimentação, ainda está engatinhando. Tá? É muito complicado, tem muita coisa para aprender. Mas existe sim, por exemplo, eu que acompanho aí os canais, porque a moda maromba furou a bolha. Sim, né? com certeza. Aí veio aí a onda dos maromba e tal. E aí a gente ouve muito dentro desses canais coisas que via saúde não fazem tanto sentido. Sim. Por exemplo, batata inglesa ou batata doce? Qual que é mais saudável? Via regra. O que vocês acham? Obviamente. Pra mim, assim, Mais saudável. saudável. Falaria batata doce pelo estigma. Doce. Isso, batata doce foi ensinado que era mais saudável. Sim, Você pega na bolha maromba, tanto faz. sim. Tanto faz. Carboidrato. Exatamente, é carboidrato. E assim, você vai olhar a qualidade do carboidrato, batata doce é melhor, por diversos motivos. Mais fibra, mais complexa, enquanto que a batata inglesa seria um carboidrato mais simples. Para quem treina em alto rendimento, é a mesma coisa. Sim. É a mesma Entendi. coisa mesmo. Só que nem todo mundo é atleta. Exato. Aí pega eu não, ou alguém que não treina e come, acha que ouve isso e pega a batata inglesa e arrebenta em relação à batata doce, vai dar problema. Uhum. Então eles vão falar assim que o leite não faz mal, né? Não faz mal porque o que acontece? Quando o cara tá na maromba, tá treinando pesado, a imunidade é mais alta. Entendi. O corpo precisa de mais substrato. Então tudo que faz mal para quem não treina, para quem treina faz menos mal. E muito menos mal. Entendi. Então quando você vai olhar aí, não dá muito você que está pensando, estudando entrar na área fitness, para olhar para esses canais e falar, então eu aprendi errado em relação à alimentação. Não. É de um jeito para quem não treina, de outro jeito para quem treina e de outro jeito para quem performa. Porque também não dá para eu pegar o que o Cariani fala ou o que o pessoal tá falando para quem tem uma testosterona 1.500, 7.000, Uhum. 1.500 a 7.000. Nossa, 7.000 é um absurdo, né? Cavalo. Exato, Então. é um cavalo. E querer encaixar em quem tá 1.000 ou até 500. Então é totalmente diferente. Entendi. E aí, quando a gente fala de atividade física, você falou da bicicleta aí, Sim, trouxe sim. a medalha pra gente. Existe uma atividade física melhor, Ideal. mais bem indicada, Mais completa. ideal? Porque assim, eu fui inclusive no meu médico, Dr. Gabriel, abraço. E é o nosso médico, né? Ó, puxa a orelha desse cara aqui, viu, Dr. Calma, Gabriel? Eu voltei. Eu me afastei. Puxa a orelha desse cara. Eu voltei porque eu tenho meus objetivos. Ó, Deus escreve certo por linhas certas, né? O nosso primeiro convidado falando de saúde. De saúde. Eu estou voltando ao meu projeto de emagrecimento, porque, meu Jesus. E aí eu falando do Dr. Gabriel, eu gosto de luta, eu gosto de, agora, calistenia. Legal. Tal. Aí ele, cara, vai pra academia. Que ele é bem assim, vai pra academia, vai fazer musculação. Vai fazer musculação. Pode fazer, eu não vou xingar o palavrão não, porque, né, vai, mas não deixa de ir pra academia. Sempre me falaram isso. Tem algo específico, inclusive eu vi uma palestra sua Sim. falando do músculo na perna, do Alzheimer, que eu achei isso. aquilo, eu faço 50 milhões de agachamento todo dia depois que eu vi aqui. Esse dado é interessante, porque o Colégio Americano de Medicina Esportiva vem com um dado interessantíssimo, né? Quanto menos força na perna você tem, mais perto você tá da morte, ou não. E
da demência. Olha que loucura. Tá? Então a gente precisa pensar no Alzheimer, a gente precisa pensar na demência, que são parecidos, mas diferentes, e na questão da... Mas aí, cara, eu fortaleço a perna e eu vivo mais, assim, não dá para achar relação direta. Mas aí você para pensar que para um idoso, a força na perna é independência, né? É poder visitar os netos, é poder não ficar acamado. Quando você para pensar nisso, você vê que força na perna faz total sentido para o idoso. Sim. E aí é onde entra a modalidade perfeita. Todo mundo está sempre procurando a modalidade perfeita. Sim. E aí quando a gente vai olhar a que mais trabalha... Vamos pensar assim, a modalidade... Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu amo a natação. Eu falaria natação. A natação... Eu fiz muito tempo natação. Eu brinco que a minha alma respira dentro d'água. E o Biel não é nem filho de peixe, o Biel é neto de peixe, porque filho de peixe sou eu, que meu pai é da natação. Então, a natação é um dos mais completos em relação ao trabalho muscular, apesar de ser um aeróbico. Aí você tem o aparelho remo. O aparelho remo é mais completo ainda que a natação. Mas aí vamos pensar no percentual da população que vai alcançar uma natação e um aparelho remo. Você vai para uma escola de natação hoje, é 300 pau. Você tá entendendo? 2 vezes na semana. Né? Que não é nem frequência suficiente. Exato. Então, quando o doutor... Como é que chama? Gabriel. Não dá para esquecer esse doutor Gabriel. Meu filho chama Gabriel. Quando o doutor Gabriel fala que é a musculação a principal, ele tá sendo cirúrgico no sentido que... Né? Quando eu falo de exercício de força e quando eu falo de população 35+, tem que ter musculação. Tá? Por quê? Porque é a base. Sim. Em qualquer idade, você pode fazer ou aeróbico ou musculação. Mas depois dos 40, você passa a entrar na descendente hormonal e passa a perder músculo e osso todo mês. Chega até de 1 a 7% por ano. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, quando você para pensar nisso, eu vou falar o seguinte: depois dos 40, precisa de exercício de força. Amo a corrida, a caminhada, mas se não fizer exercício de força, você vai parar a corrida, a caminhada, porque vai lesionar. Sem músculo, você não corre. E outra, o aeróbico, ele ativa tanto o metabolismo que acelera a perda muscular. Sim. Tá? Ele queima gordura, mas queima músculo junto. Queima tudo que tem pela frente. Exato. Então você vai precisar da musculação. Tá, mas não pode ser pilates? Pode, mas pilates é 2 vezes por semana. Ainda não é suficiente. E você não vê o pilates como uma modalidade que você vai pro pilates e volta musculosão. Não é. Agora, ela alcança músculos mais profundos que a musculação, quem sabe, não alcance. Mas o que acontece? Ou então o crossfit. O crossfit, ele não tem um balizador de limite tão bom quanto a musculação. Ou seja, existe uma grande chance, e eu vou falar agora seriamente para vocês. O crossfit é maravilhoso. Em relação a facilidade para praticar, ele é melhor do que a musculação, porque é uma galera unida, é um negócio animado. É uma festa. O CrossFit, eu fui fazer umas aulas. Eu fiz 2 anos. Olha aí. Foi a época que eu mais, assim, que era muita atividade, eu fazia todo dia. Sim. Eu emagreci muito nessa época. Olha aí. E não só isso, era legal porque era em grupo. É a galera. A gente tinha grupo da galera que era no mesmo horário, a gente brincava no treino, a gente treinava junto, saía. Então, assim, era muito da hora. Não, e é um lugar que você paga pra correr na rua. Não, brincadeira essa parte. Eu pagava pra me pendurar. E pra correr na rua. Essa brincadeira com CrossFit. Mas eu, profissional de educação física, que treino e conheço o meu corpo, eu fiz 1 mês e exagerei e machuquei a coluna. Eu também. A sensação que eu tive foi essa também, que eu tava prestes a ter problemas. Exato. Então, tem que entender isso. Agora, na musculação, eu tenho ali... e tem o funcional também, onde eu posso fazer força com o peso do próprio corpo. Funcional é legal. Que entra o funcional e o funcional de alto nível, que seria a calistenia, né? Sim. Que também é excelente. Esse ainda é mais seguro, na minha opinião, do que a musculação. Muito dificilmente você vai lesionar, apesar de que em qualquer lugar que você consegue lesionar. Só não pode cair da barra, né? Você não pode cair da barra e também não pode exagerar como em nenhum lugar. Agora, a musculação, por exemplo, eu na pandemia, eu fiz muito... Eu fui de aplicativo em aplicativo de funcional, né? Freeletics, como é que fala? Aquele lá do Fábio, do Barbudão. Do Barbudão. Eu fiz aquele. Na pandemia eu fiz. Isso. E aí, a gente vê que a gente melhora e estagna.
né? Então, o que precisa para furar a bolha ali? Precisa de carga. Sim. Precisa de carga? Não. Aí você pega a calistenia que consegue. Só que aí você vai pegar, por exemplo, eu fiz alguns programas sobre a calistenia, estudei a respeito, e geralmente você pega a academia, é mais para quem tem facilidade em ganhar massa e quem é o que a gente chama de endomorfo, quem tem sobrepeso. A academia é bom para isso. Por quê? Porque o ectomorfo, o magrinho na academia, ele é o frango. É pejorativo. E aí eu brinco que eu sou frangomorfo. Eu sofri com isso. Eu odiava a academia porque eu sou frangomorfo. Agora, como é que fala? Calistenia. A calistenia, ela já é uma modalidade mais Pros frangomorfo. Me põe pra fazer barra. Você tá entendendo? O leg press vem tranquilo. Exato. Agora fazer barra... Não, e leg press com 200 quilos, com carga. Ele evolui carga, porque isso também, gente, é um preconceito por falta de conhecimento de estilo de vida. Eu brinco que todo preconceito vem por preconceito em relação à forma física. O magro demais e o do sobrepeso, quando a gente olha para ele com preconceito, a gente não está entendendo a fisiologia humana. Sim. E se der tempo, a gente passa por isso. Então, a gente precisa compreender que o melhor exercício passa pelo meu objetivo, passa pela minha possibilidade, porque o ideal nem sempre é o real. Isso é bem interessante de ser falado, né? Porque às vezes você vai no nutricionista ou vai num profissional de educação física e o cara entrega um papelzinho pra você, você vai comer isso, vai 5 vezes pra academia. Que não é real. O cara trabalha 14 horas por dia Você tá entendendo? e na vamos correria. Comer chicória, vamos comer lixia. Isso. Não é o real. E às vezes eu vou no Dr. Gabriel e ele fala musculação. E pra mim, qualquer coisa é bom menos musculação. Então, o que eu vou fazer? Vou abandonar? Não, eu vou pro funcional, ou eu posso ir pro Pilates. Agora, minha crítica do Pilates, 2 vezes por semana. Vamos para 3 vezes por semana no Pilates? Paga 450 e já tá resolvido. É só o dobro para 3 vezes por semana. É só o dobro, pô, tranquilo. Mas, então, vamos pro funcional, ou com o personal, quem sabe, ou então vamos pro crossfit, mas tem que fazer um força, tá? E o crossfit, o HIIT, o funcional e até a calistenia, eles entram com força e o aeróbico juntos. Na musculação, por que a gente fala que é o ideal? Mais controlado, aparelho, carga, e o cardio tá lá também. Você tem o aparelho escada, você tem a bicicleta, você tem a esteira. Bicicleta, gente, é aquela que você sente igual uma bicicleta. Não a de senhora. Aquela horizontal não é bicicleta, mas isso é meu, é pessoal com a bicicleta. Eu já vi muitas pelo vezes isso aqui falando. Não. E uma coisa interessante da musculação é que a academia tá ali. Você tem meia hora, você vai. Você tem 15 minutos, você vai. Você tem a madrugada, você vai. Né? Então tem essa facilidade. Eu treinava natação numa academia que eu podia ir e descobri com 38 anos que eu tenho TDAH. E quem tem TDAH tem dificuldade de manter rotina. Então eu podia ir de manhã, podia à tarde, podia à noite. Você só precisava marcar. E a academia tem essa facilidade. Hoje, até no meio, 3 da manhã, eu perdi o sono, eu posso ir numa Blue Fit. Não sei se aqui em Jundiaí tem Blue Fit. Tem, é onde eu faço. Tem. Você pode ir até no meio da noite, que não é aconselhável, não tem viabilidade nenhuma via saúde, mas ainda fazer no horário errado, entre não fazer e fazer no horário errado, fazer no horário errado é muito melhor para a sua saúde. É porque a gente não nasceu para ficar parado, né? Cara. E o mundo hoje leva a gente a ficar parado. Cara, você falou isso, eu sempre me lembro de uma coisa. A gente tava falando de crossfit, natação. Eu lembro da minha época de adolescência. Cara, eu fazia esporte todos os dias. Olha aí. O tempo todo. Era crossfit, era natação, era tênis, era futebol, era basquete, era qualquer coisa. E eu lembro que, tipo assim, eu tinha muito prazer em fazer isso. Era a minha forma de desestressar, era um estilo de vida que eu amava. Sim. Aí a gente cresce, aí você vai pra faculdade, aí você casa, aí você começa a trabalhar. Cara, eu não sei, dá uma sensação de que quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de engrenar de novo nesse negócio. Exato. Não, e quanto mais velho tá ficando? O bicho tem 30. Então, eu tenho 44, amigo. Vou fazer logo, 44. Eu lembro que eu cheguei em 2024 e falei, não, esse ano eu vou... então. Eu lembro que no final de 2023 eu tava numa pegada boa de academia. Eu tava bem e tal. Eu falei, não, 2024 é agora, vambora. Cara... E isso que você falou era muito comum ali... Até a década do ano 2000, o pessoal que fazia muito exercício até a fase jovem
passava 30, 40 anos sem treinar nada e aí tinha uma velhice. Então isso tem mudado. A gente tem se despertado cada vez mais cedo para a necessidade de... Isso é legal. Até porque, gente, a gente tem muito mais acesso à comida porcaria. A gente está sofrendo muito mais pela falta de mobilidade, pelas dores, né? E um monte de coisa. Falta de sono, estresse. Então, tudo isso vem chamando uma alimentação melhor, um exercício melhor, um sono e um estresse mais adequado. E aí você tem mais... no ciclo de amizade tem mais gente te cobrando isso. Você tem, às vezes, a criançada te cobrando isso. Então, como é que eu posso dizer? A gente tem envelhecido melhor e pra gente acompanhar o Instagram, onde ninguém é feio, ninguém é infeliz, ninguém é fraco, ninguém é isso, ninguém é aquilo. Todo mundo tá bem no Instagram. E pra você acompanhar aquilo, você acaba tendo que treinar, se comer melhor. Mas esse despertar, se voltado para o positivo, é legal. Não pode virar patológico, né? Do pessoal achar que o povo é realmente feliz. Exato. Né? E hoje até tá viralizando muito as dificuldades dos influencers, né? A mulher que é bem bonita, ela tá mostrando que a perda de peso dela trouxe uma repercussão na pele, no seio. A menina que é viralizada e tem 2 milhões de seguidores, ela vomita todo dia. Então eu quero ser ela, mas não quero vomitar todo dia, você tá entendendo? Sim. E mostrar isso também é positivo, porque tem realidade nisso. Por muito tempo a televisão era os super-humanos. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode ser um exemplo aí de vida. Né? Então, pegando a sua fala aí, a gente pode entender que, claro, a musculação seria o mais interessante, até pela dinâmica, mas não ficar parado. Exato. O exercício que você puder fazer. Feito é melhor que perfeito. O perfeito para você é a musculação, mas a musculação não se bem que, né, gente? Eu sempre falo que musculação não é para gostar, é para fazer. Sim. Né? A maioria de nós acorda todos os dias para ir trabalhar gostando ou não. Exato. Por quê? Porque nós temos compromisso com o boleto. E o que mais me impressiona é o quanto a gente tem mais compromisso com o boleto do que com a própria vida. Isso é sinistro, né? Isso é pesado. Porque, e aí eu puxo para outra agora em relação às crianças. Ou até, vamos falar de nós mesmos. Se eu pudesse escolher quanto tempo meu pai fosse viver, eu ia querer meu pai vivo só para sempre. Só até eu fazer 96 anos, que é o que eu tô esperando viver. E falar nisso, depois a gente precisa falar sobre isso. O quanto a gente projeta viver. Legal. Né? Porque a gente projeta, às vezes, né, a casa, o carro, a vida dos filhos, mas não projeta o tempo de vida. Então eu queria ter meu pai... Eu quero viver mais de 90. Eu já projetei 96, não sendo um teto, né? Podendo viver mais. Mas aí a gente precisa falar mais sobre isso. E se eu queria ter meu pai vivo a vida toda, eu tenho que entender que meus filhos também querem me ver vivo a vida toda. É um compromisso a mais, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu preciso estar lá, cara. E isso é sério. E precisa começar hoje. Eu jogo no coração mesmo. É isso que eu ia falar. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê muito falando da saúde. Mas o professor Rubinho falou uma coisa interessante. As pessoas que dependem da gente... Com certeza. Né? E eu mudei muito... Eu sempre gostei de esporte, mas assim, essa coisa da longevidade... Sim. Como eu tenho um molequinho especial... Sim. Eu disse, cara, eu tenho que viver pelo menos mais de 90 para ver ele fazendo aí as coisas que tem que ser feitas, né? E eu creio que isso vai acontecer. Claro. Sim. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem... Né? Sim, exato. E outra coisa, a gente sabe na prática que os nossos filhos vão seguir o que a gente faz, né? Não o que a gente fala para eles fazerem. E o Biel mesmo, ele tá doido com a natação e eu tenho um bebê de 17 anos em casa que eu preciso trazer mais para os exercícios físicos. Ela pegou o telefone. Ela tá aqui com a gente, vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. Graça pra burra, ela vai agora. aparecer na foto final no Instagram. Ela tem uma genética muito boa, mas a genética boa tem limite. Então eu sempre falo para ela. E a gente precisa dar o exemplo. Nesse sentido, isso serve muito, muito, muito. Legal. E tem a gente fala muito falando de longevidade, de atividade física e tal, e você falou uma coisa interessante. 70% das doenças não são genéticas, foi isso? Exatamente. 70% da nossa genética é estilo de vida. É estilo de vida. Então,
porque adoecemos é por causa do nosso estilo de vida. Isso é muito legal, porque pensa comigo, nessa analogia, que faz de conta que a minha mãe tem diabetes, o pai dela tem, eu tenho a carga genética do diabetes. A epigenética mostra que se eu gerencio meu estresse, eu faço exercício, eu me alimento bem, eu ponho essa genética para dormir e não vou desenvolver diabetes. Isso vai contra o que a maioria das pessoas pensam sobre diabetes. Por muito tempo se imaginou que se eu tenho genética, não adianta, cuidando ou não cuidando, eu vou ter diabetes. Não é verdade. Hoje a gente sabe que a gente pode pôr a genética para dormir. E o que tem acontecido, gente, é exatamente o contrário. De 10 pessoas que têm diabetes, e vamos enumerar aqui as 6 doenças do estilo de vida, provocadas pelo estilo de vida, que mais acometem a população. Diabetes, pressão alta e hipertensão arterial, sobrepeso, obesidade, depressão, ansiedade e doenças da mente, câncer e a dor crônica. Essas são as 6 doenças, com um ou outro tipo de câncer que é contagioso, 100% de todos os outros é estilo de vida. Caramba. Pois é. E aí, olha, de 10 pessoas que tenha qualquer uma dessas doenças, 7 em cada 10 pessoas não tem genética para elas. Nós estamos falando de populações inteiras que tomam remédio para esses problemas, que poderiam tão somente, ou na verdade, que nasceu nelas essa doença, porque o jeito de viver está tão ruim. Nossa. Que a gente está crescendo doença, está cultivando doença. Ela está indo contra a genética para se autodestruir. Exatamente. E no momento que a gente tem todos os conhecimentos necessários para cuidar, né? Ou seja, a ciência avançou e a gente não está vivendo mais muito mais do que deveria. Eu lembro que há muito tempo atrás se falava que nós precisamos de mais 5 anos para não precisar mais morrer. E a população vem morrendo. Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos, não está chegando nem 80. É muito baixo. É muito ruim. E isso, se a gente for fazer o IDH médio aí, vai ter lugar que é muito menos disso. É muito menos. E mais, o homem vive em média 8 anos a menos que a mulher, por não cuidar. Isso é outra coisa que me irrita. E aí vai muito do tabu também, do homem não querer se cuidar. O homem não se cuida. Eu tava, esse final de semana, acabou aí o novembro e o pessoal saiu. Nesse final de semana que passou, eu fiz 2 programas de grupo de homem. E aí eu tava explicando para eles que é da testosterona, sim, não querer aceitar, admitir ou até saber da fragilidade. Porque a testosterona não deixa a gente ser frágil. E por mais que eu tô vendo que eu tenho um problema, a esposa tá falando, vai no médico, vai no médico. Aí quando o homem vai no médico, descobre que tem um problema, volta bravo com a esposa. Você que me fez ir lá. Se não tivesse me obrigado, eu nem ia saber. Cara, mas já que você sabe, você vai tratar e você não vai morrer. Enfim, é essa a dificuldade do homem, mas isso é da testosterona. Isso é engraçado, né, cara? E essa testosterona? Cara, isso... Hoje a gente fala muito sobre testosterona, então, né? E tem que ser falada tanto para homem quanto para mulher. Porque o homem, ele sabe o ano do carro, não sabe? Sim. Todo homem sabe o ano do carro. Sabe quanto dinheiro tem na conta, não sabe? Eu sei, não é muito, não. Não precisa pensar muito, não. Mas todo homem devia saber quanto de testosterona basal tem. E a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não faz exame de rotina. A gente não vai no médico. Não vai no médico. Não faz check-up. E aí você faz o exame e lá tá falando assim, ó, de 400 a 500 de testosterona é bom. Não é. 400 a 500 é o piso, é o mínimo, né? É 700, 900 é bom, tá? 700, 900 é bom. Agora, olha que interessante. A mulher, ela tá acostumada com eixo 160, 250. E aí é interessante, os casais que estão nos assistindo aí. O homem fica lá, mulher, vamos, mulher, ô mulher, me ajuda a gente aí e tal. E a mulher irritada, que tanto quer com isso? Vai dormir. Pega o eixo dela e coloca em 350, que é mais ou menos o dobro do normal da mulher. Em 350, a mulher vai ficar subindo as paredes, não vai deixar o homem quieto. Em 350, nosso eixo normal é de 400 a 700, não, de 500 a 700. E aí vale a pena, viu, mulherada? Você tentar subir o seu eixo um pouquinho pra você ver o que a gente passa aí em relação a isso. Siga o exemplo, mulheres. Nem é tão difícil assim. E quando a gente fala dessa testosterona e tal, a gente pensa muito em reposição hormonal. Mas na alimentação, você consegue ter isso na alimentação, nesse estilo de vida? Pois é.
é objeto do meu estudo hoje fazer uma testosterona de 700 a 900 depois dos 40 anos sem reposição hormonal, de forma natural. Interessante isso. Esse é o objeto do meu estudo. É claro, tudo que é bom a gente precisa testar aonde? Na gente. Entendendo, é claro, que cada corpo é um corpo. Mas eu já peguei paciente com testosterona 50. Ô, louco. E aí eu falei, mas rapaz, como é que você tá com a sua esposa? Tá funcionando? Ele é mais ou menos nada, cara. Nada. Com 50 de testosterona, você não tem vontade de levantar da cama, Nada, você não tem não tem vontade de nada. resolver problema. Depressão total. De depressão, Aí o cara vai no psiquiatra. Né? Exato. Confunde muito com a depressão. Se alguém te ofende, você não tem coragem de reagir. Não tem como funcionar. Nem uma mulher a 50 de testosterona não ia funcionar bem. Então, aí o que a gente fez? Trabalhou o estilo de vida e chegou a 500 natural. Dá para passar disso? Dá. Agora, eu tenho que entender o que dentro da medicina do estilo de vida dá para ser feito, inclusive com suplemento, que não seja reposição hormonal. Hoje, dentro da testosterona, porque reposição hormonal é muito no âmbito feminino, é ok. Agora, dentro do masculino, a gente precisa separar o que é reposição hormonal de anabolismo, de supra, né? O famoso suco. O famoso suco aí. Então, a reposição hormonal feminina, a gente sempre conheceu, isso sempre aconteceu de forma natural. No masculino, não. Né? No masculino tinha sempre o tabu de anabolismo. Reposição masculina era né? Bomba. Era bomba? Isso, era bomba. Era confundido com bomba. E não, hoje a gente sabe que se você pegar seu eixo e mantiver, né, mesmo que aplicando em 700 a 900, é reposição, passou muito disso, é anabolismo. E aí, o que precisa ser desmistificado a respeito do anabolismo, porque aumentar o eixo, bom, todo mundo vai se beneficiar com isso. Agora, colocou supra, é que nem todo mundo, e eu vou falar para vocês que grande parte da população não vai ter benefício nenhum com isso. Pelo contrário, podendo ter malefícios profundos. Por exemplo, porque a gente precisa entender que assim, eu tenho testosterona alta, eu joguei testosterona no meu corpo, todo ele vai ser usado para fazer músculo. Não. Da testosterona, nosso corpo pega essa matéria-prima e divide mais 2 ou 3 outros hormônios a partir da testosterona. Um deles é o DHT. O DHT é o hormônio que eu brinco da adolescência do homem, né? O DHT, só que ele também, então, por isso que falam que é dos carecas que elas gostam mais, porque os caras são mais... Exatamente, puxando a sardinha pro meu lado. Mas isso não tem mérito nenhum, porque ele também seca o folículo capilar, por isso que fica careca, e aumenta a próstata. Então, a chance de ter um câncer de próstata para homens calvos, homens negros também estão no grupo de risco. Negros e calvos é maior. Tô lascado. Os dois, viu? É maior por causa do DHT. Então, se o seu corpo aromatiza muito DHT, eu vou dar o meu exemplo, que fiquei careca até aqui e já tem alguns anos que não está aumentando. Mas se eu fizesse uso de bomba, né, colocasse meu eixo em 1500, em meses eu poderia perder todo o meu cabelo, que demoraria 20 anos para perder. Então, isso também acontece. Ou um corpo que aromatiza para hormônio feminino vai fazer ginecomastia, porque vai pegar o excesso de testosterona e vai fazer o contrário do que se pretendia, né? E quem faz esse hormônio, quem aromatiza com facilidade? Eu sei o quanto eu aromatizo porque eu tô calvo, mas a maioria das pessoas não tem como saber até testar. Então não vale a pena testar. É complicado. Você falou uma coisa, isso pro supra, a gente tá falando de além, além do bem normal. mais do normal. Mas se eu faço uma reposição hormonal pra ficar dentro do meu eixo ali, que você falou, 700, 900. 700, 900, tá tudo certo. Tudo certo. Não existe um efeito colateral negativo. Então, ou pode quase existir? tudo certo. Assim, se bem que eu tenho estudado grupos que têm feito algumas coisas para subir a testosterona. Pessoal que vende curso sobre isso acaba mantendo uma bolha. Então, eu esqueci o nome dele, um dos que divulgam isso, ele mostra lá um monte de gente conseguindo subir a testosterona até para cima de 1000. Ele não é musculoso, ele não é cabeludão, assim, não tem marcas da testosterona, que é o queixo quadrado e etc, etc. E ele tem o eixo dele acima de 1000. Outro que tem um eixo acima de 1000, que agora é mais fácil da gente lembrar, o André Leite, do programa... como é que chama aquele jogo sobre a Bíblia?
da Novo Tempo, o Bíblia... Bom de Bíblia. Bons de Bíblia. Bom de Bíblia. Ele apresenta o Bom de Bíblia. Ele é ectomorfo, ele é magrinho. E o eixo dele é naturalmente acima de 1000. Ô, louco. Então, não tem, assim, tantos efeitos colaterais. Mas é naturalmente, geneticamente falando, porque ele tem uma alimentação diferenciada? Não, assim? não. Sempre foi assim. O André Leite, ele tem o eixo alto mesmo. E assim, tanto que ele tá treinando, ele tá, né, com a desenvoltura boa. Eu pus ele para caminhar, a gente teve um reality da Novo Tempo, que ele participou. Em 2 semanas eu preparei ele para uma corrida de 5 km que nós fizemos, ele fez bem, né? Pode ser a testosterona e pode ser também o estilo de vida saudável. Mas ele falou que sempre teve esse eixo até quando não cuidava tanto. Então não tem assim, não é evidente, mas quando você vai na libido, quando você vai na hora de treinar, mas aí quando você pega alguém de eixo 500 e sobe, enquanto ele está treinando, isso é aparente. Isso mostra, diminui o cansaço, aumenta foco, aumenta ânimo, aumenta libido e aumenta massa muscular. É um negócio eu nunca me senti cansado assim, eu sempre fui um cara ativo, né? Mas um ano atrás, né, o Dr. Gabriel lá que a gente conheceu, tá? 1 ano e meio atrás, eu comecei a fazer a reposição hormonal. Legal. Cara, eu falo muito em casa, assim, comentando, eu disse, cara, eu me sinto o Homem de Ferro. Que legal, cara. É um negócio assim surreal. Te deu irritabilidade, não? Não, quer dizer, tem que perguntar ao povo que mora comigo, né? O Alder é meio bravo às vezes. Mas eu sempre fui meio um siri dentro da lata. Não, mas reclamaram que mudou, não? Não, então não. Tem que controlar isso. O que eu sinto mais, assim, atividade física e tal, nem tanto. Isso não mudou tanto, assim. Eu acho muita perda de tempo. Eu sair de casa pra ir, então eu faço em casa. Ah, tá. Eu sempre faço em casa. Sempre fiz em casa. Mas o que mudou muito é a concentração para estudar. Muito legal isso. Então, é impressionante a concentração para estudar. E eu tomo de 7 em 7 dias. Quando chega lá no 5º, 6º, eu sinto que meu estudo já tá ficando meio maçante, assim, e tal. Aí, quando eu injeto aquele negócio, aí eu estudo. Então, olha pra você ver que interessante. Para você, ele talvez ele dê um up nas funcionalidades que para você seja mais importante. Quem sabe, né? Quem sabe para mim, eu por estar mesmo na área fit querendo performar, às vezes em tempo de corrida, às vezes em tempo de água, quem sabe eu se mudasse meu eixo. Agora, o que eu tenho de experiência comigo, eu nunca repus, nunca aumentei meu eixo. Vai lá no Dr. Gabriel. Você vai ficar feliz. Eu vou sem contar nada pra ninguém. Depois vocês me dão um cartão. Ô, Dr. Gabriel, tô fazendo propaganda do senhor. É isso aí, ó. Eu tomei o Tribulus com maca. É aquele maca peruana e Tribulus terrestre. Então eu tomei a junção dos dois. Ah, legal. E esse seria um suplemento para aumentar o eixo naturalmente, tá? Esse seria um eixo. Tá, mas eu tenho muito, por causa do TDAH, eu tenho muito dificuldade em dormir. Tá? Não dificuldade, se eu deitar eu durmo, mas fica protelando para ir dormir. Eu também. Exato. Demora para ir dormir, então eu tava tomando há muito tempo, não sentia diferença nenhuma, mas também não tava dormindo bem. Aí dei uma cuidada, 1 semana que eu dormi bem, terminou essa semana, eu me vi assim, numa irritação acima do normal. E aí, performando melhor na academia. Eu falei, olha, rapaz, deve ter subido o eixo, entendeu? Saiu do normal. Então, isso também é interessante da gente se assistir. É claro que subiu o eixo, eu tô percebendo que eu tô mais irritado, eu posso segurar, me controlar melhor. Não precisa baixar o eixo para isso. E a alimentação dela é muito mais saudável que a minha, tirando a Coca-Cola que ela ama, né? Então, assim, eu mudei muito minha alimentação de 5 anos pra cá. Legal. Né? Também tem isso. Sim. Não é só sim. a reposição. Né? Sim. Quem fala sobre isso é o Muzi, né? O Muzi fala isso, que o menino tava anabolizando e comia só pizza, comia só sanduíche, etc, etc. E aí não tava performando, pelo contrário. Ele falou que tinha um mês que um menino de 17 anos não tinha ereção. Sim. Com 17 anos? Não existe isso. Então tá bagunçado. Então é claro que o estilo de vida vai ter um peso imenso aí, né?
Até na mudança do eixo natural, o estilo de vida vai ajudar bastante. A gente volta pro estilo de vida. Volta pro estilo de vida. E no fim das contas é tudo isso, né, cara? Cara, o que eu tenho estudado, dá pra você destruir a sua saúde performando, dá ou não dá? Eu vou tomar anabolizante, e aí eu vou tomar um monte de coisa, aí eu acabo com o meu rim, eu acabo com o meu fígado, eu acabo com um monte de coisa e destruo o meu corpo, né? Existe esse preconceito no meio maromba a respeito disso, né? O cara usa e morre cedo. Muita gente morre cedo. Mas aí, o que me chamou a atenção na bolha maromba foi o Cariani falar da alimentação dele. Eu olhei assim, porque que ele fala? Bate meta de proteína, legume à vontade. Eu olhei pra ele assim, tem até a zoeira, o Balestrin vive zoando o Cariani por causa disso. Ele é uma moça e tal e tal. Mas ele é o cara... metódico. Não, e ele pegou o lance adventista da saúde e colocou a maromba junto. E aí é onde, pra mim, furou a bolha em relação aos adventistas. Por quê? Eu achava... Eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, sobre eles alimentação falam, né? adventista. Eu vi isso. Não, então, mas o estilo de vida dele bate bastante com o que a gente acredita. E aí eu fiz algumas escolas do tradicional, do que a igreja adventista preconiza como o ideal. E aí eu falei, entendi, o vegetarianismo é assim, o trabalho vigoroso na terra, né? A igreja adventista prega, que seja um trabalho útil, que seja alimentação vegetariana. Então existem algumas clínicas ou escolas missionárias de self-support que estão nesse padrão. Alimentação limpa, trabalho com a terra, e aí, sai todo mundo bem, performando? Não. Aí me chamou a atenção, fala, poxa, todo mundo perdendo massa magra, Sim. sabe? Aquele pessoal que não vende saúde, né? Que tá lá falando pra você mudar e você olha pra ele e fala, tá, mas é pra mudar e ficar igual você, né? Assim, sem referências. Mas você olha assim e fala, não, mas pra ficar assim não dá não, hein? Sim. Tem gente melhor e não tá fazendo isso. Então, o que eu aprendi? Pelo menos dentro do que a gente sabe quanto religião, tá faltando bater meta de proteína. Não que vegetariano não bata. Onívoro e vegetariano estão batendo meta de proteína do mesmo jeito. Principalmente no Brasil, né? O que é o café da manhã do Brasil? Pão com manteiga e café com leite. Sim. O que tem de proteína aí? Nada. Então você entra numa refeição de carboidrato com carboidrato e um pouco de gordura. Que dentro dos macronutrientes, carboidrato e gordura é fonte de energia, a mesma coisa, né? É claro que gordura ainda é melhor que carboidrato. Foi pregado o tempo todo que gordura era pior, né? Gordura é muito melhor que carboidrato, até porque o corpo precisa de gordura para fazer testosterona. A maioria dos hormônios são feitos através do colesterol. Tá? O colesterol é maravilhoso. E outra, se eu comer gordura, meu corpo faz energia, mas não faz pico de glicemia. E a pico de glicemia que faz gordura, que faz... E então, bater meta... Aí chega no almoço, você come 20 gramas de proteína, porque come feijão e carne, 20 gramas de proteína, 25 no máximo. No almoço, no jantar, se for igual ao almoço, mais 20 gramas de proteína. Então, uma pessoa que tem 70 quilos, tá batendo 50 gramas de proteína, não tem proteína nem para fazer hormônio, nem para fazer imunidade, não tá fazendo o básico, tá? E é por isso que os dois lados estão errados. A dieta americana e a dieta brasileira é paupérrima. E outra, a dieta brasileira come pão de manhã, biscoito no meio da manhã, macarrão às vezes, bolacha ou lasanha, no final da tarde. Bolo, bolacha e à noite mais uma bolacha. Ou seja, 5 vezes por dia trigo. E quer falar que o trigo faz mal. Não, o trigo não faz mal. Pensa no melhor alimento do mundo e come 5 vezes por dia por um mês. Vai fazer mal, lógico, cara. Lógico. E nós somos numa... Toma 20 litros de água num dia. Vai fazer mal. Aí fura a temperança. E quando a gente para pensar, nós temos pro café da manhã, pro de jejum, pode ser um pão de queijo, pode ser uma tapioca, pode ser um cuscuz, pode ser um sucrilho, que a base é milho. Então nós temos variedade. Não precisa ser só pão todo dia, 5 vezes na semana, né? E tem a questão talvez da dificuldade de se organizar com vai no mais prático, né? Você acordou de manhã ali na correria, pegou aquele pão ali, passou na manteiga, e já foi.
Mas isso aqui é louco. O prático se adapta ao que pra você é importante. Sim. Ó, que legal. Pega o código. Ó, que legal. Isso é importante, cara. Pega o código. Essa daí tem que ir pro É um corte. Isso. Essa daí. O prático se adapta ao que pra você é importante. Muito Quando legal. eu descobri que eu precisava bater meta de proteína, e eu peso 90 quilos. Então, o que inclusive, eu tô no desafio de perder 5 quilos, e eu passei meses sem perder 5 quilos, e essa semana eu perdi 2. Peguei meu código para perder peso. Porque o que para mim era fácil, gente, depois dos 40 se tornou... Ele parou no 90 e não saía. Aí eu aprendi, se der tempo eu falo. Pode falar. Então, o que acontece é que quando eu descobri que eu preciso de 30 a 50 gramas no meu café da manhã, vamos separar igual, 30, 30, 30. Eu tô falando, porque eu não falei. Qualquer pessoa precisa de 1 grama de proteína por quilo corporal. Não é dentro do seu peso ideal, é dentro do seu peso atual. 1 grama é o mínimo. 1 grama é o mínimo, tá? Eu treinava horrores e não batia meta de proteína. Ganhava um pouquinho de massa magra. Hoje eu treino médio e bato minha meta de proteína. Eu tenho muito mais massa magra do que quando eu treinava horrores. Sim. Entendeu? Eu sei que vai vir até as próximas semanas, vai vir uma nutricionista aqui falar com a gente. Ah, legal. Né? Mas aproveitando aí o seu conhecimento, a gente fala assim, 70 gramas de proteína, tantos gramas de proteína. Eu quero proteína prático. Exato. Então, aí entra na praticidade. Então, como é que ficou meu café da manhã prático depois que a proteína passou a ser importante, né? Porque o que é importante torna o café da manhã diferente. Então, eu faço 1 fatia de pão, 2 ovos mexidos. 2 ovos mexidos. E o mais interessante é que eu faço meu ovo mexido ou no azeite ou na manteiga. Manteiga que eu passei 5 anos da minha vida vegetariano estrito. Eu tinha abandonado margarina e manteiga, pois eu voltei com a manteiga. Porque dentro da visão da testosterona, a manteiga ela é boa. Eu vou contar um caso da manteiga. Eu amo manteiga. Eu amo manteiga. E assim, eu sou carioca, mas criado no Nordeste. No Nordeste o cara bota de manteiga assim, à vontade. E aí a gente fazia as compras e comprava em média aí de 3 a 4 potes de manteiga por mês. A minha enteada não come nada, nem manteiga, nem outra coisa. Sofia. Um beijo, tá, Sofia? Tô brincando, tá? Senão não pode doer, tá? É só brincadeira, né? Essa geração tem que ir com calma. A minha esposa não come muito mesmo, ela não é adepta da manteiga. Resumindo, sobrava pra você. Pote de manteiga pra você. Eu comia 4 potes de manteiga no mês. Caramba. Que isso, cara? Eu moro com a Alana e a gente demora 2 meses pra acabar um. Mas por quê? Você falou tapioca. Isso, manteiga. Ovo mexido, manteiga, cuscuz, manteiga. Isso. Tudo eu colocava manteiga. Então, assim, e eu engordando. Sem o exercício físico faz sentido nenhum. Isso, aí eu comecei a analisar a alimentação, tal. Eu disse, cara, é que eu tô estourando. Deixa eu segurar a manteiga. Exatamente. Aí hoje, fica um pote de manteiga lá, eu gosto muito. Sim. Mas ele passa o mês tranquilamente. Eu coloco no cuscuz, mas coloco... com parcimônia. Exato. Então, às vezes, o Biel, ele é vegetarianinho, nunca provou nada de origem animal. Ovo, depois de 4 anos, açúcar, depois a gente entrou com ovo lá na frente, e ele tem uma saúde de ferro, a cabecinha boa. Agora, o que aconteceu? Então, às vezes, ele tem um mingau de aveia. Falou só do Biel, ela não é vegetariana? Ela não, ela é igual a gente, ela é naturebinha assim no essencial. Mas não é vegetariana. Ela brinca que ela é frangívora. Porque ela não come carne, ela só come frango. Só frango. Ela come carne, só frango. Só frango. Sou Carne não. Tadinho, o frango não é mais carne. Aí, então, quando tem o mingau de aveia dele, eu coloco 2 whey, dois scoopzinhos de whey. Tá certo. Whey ou proteína em pó. Eu uso whey e da ervilha do arroz. Eu uso os dois. Porque o que acontece? O seu corpo gosta de fontes diferentes de proteína. E é por isso, eu preciso de 90. Eu posso pegar 90 gramas de whey? Posso. Meu corpo vai absorver nem 30% disso. Exagerou, o corpo não pega mais. E ainda tinha... depois uma pergunta para vocês fazerem aí com a Nutri. Eu vou assistir vocês. Tinha, até pouco tempo, a ideia de que em cada refeição não podia se passar de 25 gramas de proteína, porque o corpo não absorvia.
Quando se tinha essa notícia e era martelo batido, eu não botava fé nisso. E eu já tomava 40, 50 gramas de proteína. Porque isso era uma desculpa para fracionar, para o cara comer 6 vezes por dia. Eu sou o Ellen White raiz, é para comer 3 vezes, às vezes até 2, entendeu? Então, 50, 40 e 20 para a noite. O menos possível à noite, entendeu? Então, meu café da manhã passou esse. 2 ovos mexidos, 20 gramas de proteína em pó. Então, às vezes, eu uso a do whey de manhã e eu tenho muita alergia com leite. Então, é um whey que não me dá alergia, a da Growth não me dá alergia. Bom. E a da propaganda aí. Eu não tô ganhando Growth, nada. manda pra nós. Pode mandar pra nós O Growth, eu tenho 2 sacos de whey em casa. Pode mandar pra nós. Usando todo dia. Só mandando suplemento já ajuda bastante. Whey e creatina tá em casa também, tá? Manda aí, tá? Não, eu prego muito a Growth porque é um custo-benefício muito bom. É barato. Ela é muito barata e muito boa. E aí a proteína da ervilha do arroz, e minha crítica com a Growth, se estiver me ouvindo agora, é que a da ervilha do arroz só tem sabor chocolate. Aquilo dá uma empapuçada. É ruim pra burro. Eu já tomei e é ruim. Nossa, é ruim. Ruim. E é porque a da ervilha sai da ervilha crua, então é rançosa. Não, completo. Aí, assim, meu café da manhã é isso. Ou mingau de aveia, whey e sucrilhos, que o sucrilho do Biel, que o pão com manteiga do Biel é sucrilho, sem açúcar. Era isso que eu ia falar. Nosso sucrilho é sem açúcar. Sozinho parece unha. Não tem gosto de nada, é horrível aquele negócio. Mas você põe no mingau adoçado, é a mesma coisa. O que vai fazer o sucrilho adoçado no leite? Derreter. E aquele açúcar vai ser só açúcar a mais, excedente. Então a gente usa no mel, no melado, no açúcar mascavo e usa ali o sucrilho sem açúcar. Sucesso. Às vezes o próprio whey já adoça o suficiente, né? A própria proteína em pó. Então, 2 ovos, 10 a 12 gramas de proteína. 2 scoop, 20 gramas de proteína. E aí, bati 30. Sim. Bati 30, às vezes 50, quando eu colocava amendoim e tal, dava para esticar até um pouco mais. Então, eu bati 30 de manhã. No almoço, eu diminuí o arroz, aumentei o feijão, o ovo ou a carne, que eu ainda como. Legumes também, legumes é à vontade, gente. Legumes, você não vai fazer ele na manteiga, mas os legumes, ele não tem caloria contada se você não ficar enchendo de azeite ou de manteiga. Também, eu sou muito leigo, eu vou perguntar isso. E Pode também perguntar. proteína tá aí também ou Ah, não? sim. Nos legumes também? Tudo que é cru, tudo que é da natureza tem proteína, tudo. Ah, entendi. Agora, o que tem mais? Brócolis, couve-flor. É o que são os verdes aí que falam verdes. As folhas verdes escuras são boas. E aí entra a rapaziada aí, ó. Eu parei de comer alface. Porque qual que é a base da salada? Quando você vai em qualquer lugar e pede salada, a base é alface. Só que o alface era usado pelos romanos, um chá de alface, para baixar a libido de quem estava muito aceso. Aí eu falei, não, esse negócio não é para mim. Então, eu já vou chegar em casa e jogar tudo fora, aqueles tem alfaces. Tem uma folha no sanduíche, tem uma ou 2 folhas no almoço, beleza. Mas a base da minha salada é alface? De jeito nenhum, pra que isso? Não precisa. Não vou dar pano pra manga, não. Perigo. Então, é isso. Assim, de você pensar, olha pra proteína que o carboidrato vai junto. Agora, como é que eu perdi 3 quilos nessa semana já? Então eu tinha muita dificuldade, então eu fazia detox, fazia isso, fazia aquilo, mas meu problema é a quantidade. E aí, olhando, sabe, agora estão falando muito da dieta do ovo, né? Que a mulher é ricaça aí, todo mundo gastando milhões com suplemento, a mulher ricaça come 20 ovos por dia. Nossa, mas esse ovo, a clara já pode comer comer a gema, depois não pode comer a gema, depois pode comer a clara. É que, cara, depois tem que ser cozido, depois tem que ser frito. Uma dieta diferente, depois você pode até falar das novas descobertas então, aí. Não, mas vamos falar disso. O ovo frito é muito mais gostoso, mas é um alimento diferente do ovo cozido. Sim. Não precisamos... fritura, não precisa ser chefe. Não precisa ser chefe, nem médico, nem nutricionista para entender isso. Tá. Agora, por que a gente usa o ovo mexido? Porque não precisa de tanto óleo. Dá para ser ali um pouco na manteiga, um pouco no azeite. O ovo mexido vai. Então, o que eu fiz? Eu estiquei para 50 gramas de manhã. Fiz um aumento também de 50 gramas no almoço. E aí eu tirei tudo. Aí eu tirei pão, tirei trigo, tirei arroz, tirei tudo. Então vai legume, vai salada e a base é a proteína. Cara, impressionante. Então, vou dar um depoimento aqui. Eu não combinei com o Rubinho há 1 ano e alguma coisa atrás. Já tem 2 anos. 2 anos? Já tem uns 2 anos que eu fui lá a primeira vez.
E aí ele foi lá na igreja, né? A gente faz parte não da mesma igreja em si, mas é da mesma comunidade, a igreja adventista. E aí ele foi dar uma palestra. Eu não queria ir, eu confesso. Olha aí, né? que Eu não legal. queria ir. Só que minha esposa é líder do grupo de saúde. Isso, Já isso. era. Aí E eu a não gente tinha... fez uma bioimpedância com o pessoal. Isso, foi essa bendita dessa bioimpedância aí, né? Aí chegou lá, eu nunca tinha feito isso na minha vida, bioimpedância e tal. Sim. Você sobe na balancinha lá, que a Isso. bicha diz até quem é sua mãe, seu pai, de onde você passou. Ih, rapaz. E aí apareceu lá que eu tava com a gordura, sei lá, 35%. Nossa, deu tudo isso na primeira, cara? Foi sinistro. Que Eu doido. tinha idade de 70 e poucos anos. Aí eu saí com a raiva, esse negócio tá quebrado, esse Ah, negócio não é assim, possível. não, tal, não sei o quê. E aí, desse dia em diante, eu não falei nada pra ninguém. Nem pra minha esposa eu falei que eu ia mudar. Mas eu falei, pô, eu gostei da palestra do cara lá, foi boa, Legal, cara, legal. foi legal. E aí eu fui mudando. É isso. E aí eu fui mudando. Pegou Que no show, coração. Com cara. atividade física moderada, Sim. nem intensa assim, Sim. atividade física moderada. Mas aí eu comecei a pensar justamente nisso, cara. Eu preciso ser melhor como pessoa, eu preciso ser melhor como pai, eu preciso Sim. ser melhor, eu tenho que viver, Certo. né? E aí eu comecei, manteiga diminuir, Aham. pizza diminuir, hambúrguer todo final de semana diminuir, fui diminuindo. Hoje eu como, eu nem leio muito Ellen White, mas Aham. eu como Parece. praticamente 2 vezes por dia. Ah, olha aí que Interessante. legal. Praticamente Sim, 2 vezes por sim. dia. Por exemplo, hoje eu levei minha marmita para a escola, tinha uma salada, arroz, feijão preto e uma carne. Sim. Uma carne acebolada. Aham. E aí, quando deu assim umas 10h40, eu tava com muita fome. Aham. Aí já deu intervalo e eu comi. Né? Aí eu cheguei em casa. Mas 10h40 você comeu uma marmita? Comi a marmita. Nossa, que cedo. É. Legal. E eu, Mas quando- antes de comer, sair de casa, não tinha comido. eu tomei só um café. Ah, tá. Só um café. E aí, quando chegou agora, antes de vir pro podcast, 6 horas, aí tinha uma carne lá, eu peguei a carne, aproveitei a carne Sim. e comi com pão. Ah, tá. Quando eu chegar em casa agora, eu tenho que beliscar alguma coisa. Pois é. Mas assim, normalmente Isso. eu não passo de 3 refeições por Ah, não, dia. mais que 3 eu não faço passo. também. Esse negócio de É, comer o então. tempo todo e comer Eu, o nu- tempo eu todo. nunca não. me adaptei a essa ideia de 3 em 3 horas. Sim. Mesmo sendo Não grande, faz sentido cara, nenhum. pra mim nunca rolou. E, Me fazia e, mal. e uma coisa da minha. Eu não tô passando dieta pra ninguém, que eu não sei de nada disso, tá, Exato. gente? Mas da O minha único que pode experiência. falar alguma coisa é o Rubinho. Da minha experiência, dá vontade de comer aquela coxinha da Ah, tiazinha na dá. frente da onde eu tô trabalhando. Aí eu vou e como a marmita. Então. Aí eu como minha marmita, passou a fome, Exato. Lógico, você ficou cheio. fiquei cheio. Quem São, coxinha são cheia. 3 gatilhos e me lembra que eu preciso falar do que foi descoberto recentemente em relação à proteína. Tá? Legal. São 3 gatilhos que fazem você precisar da comida. O primeiro gatilho é isso aqui, ó. Água. Seu corpo pede água, pede água, pede água. Você não dá, ele pede comida. Porque junto com a comida vem um suquinho, vem um chá, vem alguma coisa. Então metade da fome é necessidade hídrica, tá? Cuidado com isso. Eu só atrapalhando. Antes disso, eu fiz 2 cirurgias de pedra no rim, porque eu não bebia água. E você Falta tá bebendo d'água? quanto de média? Fiquei 28 dias com catéter naquele lugar, gente, no catéter, fiz cirurgia. E quanto você tá sofri. bebendo de água por dia? Eu bebo de 2,5 a 3. Boa. 2,5 a 3. Quem não bebe 1,5 litro de água por dia, seu rim está sofrendo, tá? Eu quero saber se eu tô exagerando. Ah. Eu bebo 6 litros de água por dia. Então, Também? A garrafa que o bicho anda é um negócio de 20 litros? Cara, A eu garrafa tive. parece um Eu pote sempre. Meu amigo da Eu sempre bebi água. Eu sempre Isso. gostei de beber então, água. seu corpo se sente bem, não dá Tranquilo, problema. eu não sinto cheio, É. eu não me sinto estufado, e quando eu não bebo, eu sinto falta. Ah, então manda ver. Porque o que acontece? Quando é muito além, lava nutriente, joga nutriente fora também, Sim. não pode exagerar. Mas aí seu corpo também você se sentiria cansado e etc, etc. E outra, o nutriente que lava você pode repor através de multivitamínico, que aliás todo mundo devia tomar 2 meses a cada semestre, tá? Nossa nutrição, nossa dieta, e aí isso é meu como consultor de saúde. Aí, eventualmente, um nutricionista concorda e outro não. Por quê? Porque o nutricionista ele quer que você alcance tudo que você precisa dentro da dieta normal. Que ele tá certo. Mas, na minha opinião, isso é possível? Para quem entende muito, não. Por quê? Porque o nutriente está muito diminuído na nossa alimentação. Então, eu estava falando de 3 gatilhos. Água. O segundo gatilho é açúcar. Eu tô nessa dieta de... Então eu posso comer fruta e eu posso comer
ou proteína. Então hoje meu almoço foi frango, foi legume, frango, feijão e 2 tipos de feijões. Eu comi, tá? Não pus arroz e 2 tipos de feijão? 2 tipos de feijão. Tinha o preto e tinha um que a minha sogra mandou lá, que era tipo feijão de corda. Depois entendi. tinha, comi. Porque proteína com proteína é mais frango, proteína. E não sobrou ovo pra mim. As crianças não deixaram. Porque senão eu comeria ovo também. Proteína com proteína com proteína. É a minha dieta agora. E pode ser fruta. Então deu aquela vontade de um suquinho depois. E o suquinho quebra a dieta. Mesmo que seja natural. A gente só usa lá ou de laranja ou de uva. Mas aquilo tem uma caloria absurda, porque é muito concentrado, né? E aí eu parti uma maçã no meio e comi. Cara, aquela maçã tava deliciosa. E a vontade era de suco ou chocolate. Você comeu a maçã, a vontade de doce vai embora. Mas quem vai comer maçã com vontade de chocolate? Exato. Você vai comer chocolate. Mas a vontade vai embora. E aí é outra coisa. Você precisa comer alguma coisa. Você mastigou, começou a digestão, sendo um pingo ou um prato, seu corpo começou a digestão, a fome vai embora do mesmo jeito. Então, um grande código para a noite não comer muito. Você pode comer, por mais que seja pouco e que tenha alguma proteína, mas o meu caso, por exemplo, eu subo triglicérides muito rápido. Então, meu corpo é muito sensível a carboidrato à noite. O último exame que eu fiz deu 400 de triglicérides, o limite é 150. É muito alto, o corpo podia entrar em colapso. Se eu não tivesse uma vida muito ativa, eu ia estar passando mal. Mas muito estresse. Então, estresse, mais comida à noite e comida desregrada, triglicérides bateu no teto. Preciso até fazer recentemente, eu sei que está mais baixo porque eu cuidei. Mas agora vamos na nutricionista, porque eu fui conversar com os meus amigos nutricionistas e eles estavam muito bravos, tá? Porque o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa recente muito interessante. Pegaram atletas, pessoas que treinavam e deram 100 gramas de proteína numa refeição. É um absurdo. É um absurdo para um mês. Só que não é qualquer proteína. Eles deram para a vaca marcadores proteicos. Então a vaca comeu a comida com marcadores proteicos. E aí, através do leite dessa vaca, fizeram whey com marcadores que você poderia ver para onde esse whey, essa proteína estava indo, para que parte do seu corpo. Pensa na tecnologia dessa pesquisa. Interessante. Não é qualquer pesquisa. Então, pegaram um grupo, não deu proteína, não deu whey, a outra deu 25 gramas e a outra deu 100 gramas. Em, acho que 4 a 6 horas depois do consumo, o pessoal que tomou 100 gramas de proteína tinha 40% de absorção maior do que quem tomou 25 gramas. Ou seja, essa ideia de 25 gramas é o limite que o corpo consegue absorver? Mentira. E eu sabia disso antes dessa pesquisa. Sabia assim, imaginava, né? Sim. Porque eu sabia que Deus não fez a gente para comer 6 vezes. Então essa pesquisa jogou por terra isso aí. Agora, os nutricionistas continuam mandando. Para atleta, gente, isso faz total sentido. O atleta, eu preciso bater 90 a 150 gramas. Os atletas precisam bater 250 gramas de proteína. É um nível diferente, né? Eles socam proteína para dentro sem querer. Tem atleta que fala assim, eu tô há 3 meses que eu não sei o que é fome. É socar comida para dentro, porque senão não faz booking. Mas agora, pessoal que está assistindo, entenda isso. Ele toma tanto hormônio que se ele não dá comida para o hormônio fazer músculo, ele está jogando fora o esforço e o hormônio que ele está tomando. É num caso de um atleta que o corpo dele aguenta 3.000 de hormônio ou mais, e de testosterona ou mais, e não é pra gente isso aí. Você não é atleta. Você não é atleta. Você vai acabar com o seu rim antes de melhorar a sua saúde. Isso é bem interessante, né? Porque a gente pega, o Rubinho falou isso no começo, você pega o padrão qualquer de uma pessoa qualquer que é um atleta de ponta, ou pelo menos investe naquilo o tempo todo, a vida é para aquilo. É patrocinado, né? Às vezes. Isso. A gente entrevistou aqui o Antônio. Né? É fisiculturista. Legal. Inclusive ganhou em Sorocaba. Eu acompanhei a competição. Legal. Então ele vai voltar aqui com as medalhas. O cara, uma dieta. Ele foi meu aluno, eu conheço ele desde os 14 anos. Alimentação saudável desde moleque de 14 anos. Aí. Hoje já tem uma engenharia, gente, para o alto rendimento em qualquer esporte, tá? Em que a pessoa consegue, por exemplo, ele toma testosterona e toma
um medicamento que não deixa aromatizar, ele faz um ciclo certinho para não atrofiar os testículos, e se atrofiar, tem como desatrofiar, eles têm como trabalhar no limiar. Por exemplo, aqui me faz mal, mas aqui não faz. Então ele trabalha no limiar do que não faz, com substâncias diferentes para fazer um casamento. E então, assim, é uma tecnologia muito maior do que se oferece no vestiário da academia. Sim. Tá? Então, sim. foge disso. Vestiário de academia, o Aldrin, quando foi procurar entender sobre isso, ele foi no médico. Foi em alguém que entende. Não dá para fazer isso pelo colega. Eu lembro que eu treinava numa academia em São Paulo. Eu conto essa história, eu acho tão engraçado. Tinha a sala da aplicação. Nossa, cara. Cara, era na Zona Leste, em São Paulo. Pavoroso isso aí. Zona Leste, São Paulo, academia raiz, assim, pesado. E eu lembro que tinha lá o quartinho. E entrando, o cara abria a porta próximo. Nossa! Entrava um. Se brincar, não trocava nem a agulha. Ele saía de lá, o cara já ia treinar. Vai isso. E eu lembro que nessa época em São Paulo, eu comecei a fazer reposição hormonal. Acompanhamento com endócrino e tudo, bonitinho, fazer pra academia. E aí eu comentei com o dono, que na academia tinha uma lojinha ali de suplemento também. Eu fui comprar um whey com ele lá. Eu comentei que eu tava começando a fazer reposição, mas não era nada pensando em estética, era porque tava precisando, fiz exames, etc. Ele falou, mas você tá pagando quanto? E eu não tomava igual você semanalmente. O meu era a cada 3 meses, eu fazia uma dose mais alta e tal. Então era caro, eu tava pagando R$700 o negócio. Cara, ele falou, não, dá 180, entra ali terça-feira que a gente faz a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei, gente, eu olhava pra aqui e falei, cara... Cara, e aquilo era oleoso, doloroso. Dói pra burro. Eu saía, cada aplicação era de um lado. Eu falei, agora, o cara que entrou lá, eu nem sei como tá essa agulha. Não, e não sabe nem o que tá aplicando, sabe o que tá tomando, Exato, quanto tá tomando, vai. Elas são lipossolúveis e às vezes, assim, o de 700, às vezes usa um tipo de óleo que o seu corpo recebe bem. Sim. Tem algumas compradas no Mercado Negro que é usado óleo de amendoim. Cara, você já abriu um pote de amendoim que tem 2 dedos de óleo em cima? Se você Minha mulher usa fazer pão. Então. Se você consumir aquele óleo, ou então não misturar direito, ou consumir demais, é aquele óleo que é extremamente alergênico. Sim. Então aquele povo dando espinha nas costas, estourando tudo. O corpo não aceita aquele tipo de óleo. Faz um mal danado. E aí você não sabe a procedência daquilo. Não vale a pena. Cara, eu achava assustador aquilo. Eu falei, alguém vai morrer. E uma coisa que a gente tem que deixar essa mensagem, né? E foi por isso que eu quis o Rubinho aqui. O nosso podcast tem essa função, né? Até porque somos professores, né? Exato. Tem essa função de informar. Ele não é só isso, mas ele também isso, né? Você já percebeu que o nosso podcast ele tá caminhando muito pra ser um podcast sobre vida saudável, né? Pode pro cara, vida saudável. Foi médico, foi nutricionista, agora é o Rubinho, foi físico. Aí vem o lutador de jiu-jitsu, eu não sei o quê. Vai vir todo mundo do esporte pra cá. É a nossa missão. Isso é bom, isso é bom. É a nossa missão. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Você estava falando que o podcast não é pra isso. Não era só isso. Mas tem que passar essa mensagem. Obrigado. Ó, o cara, TDAH ali. TDAH nada. É porque quando eu gosto eu fico no hiperfoco. Né? Então. É isso. E aí a gente tem que falar pra essa galera a questão da saúde, o que realmente é saúde. Sim. Né? Não é só você tá bonitão aí no Instagram, você não tomar qualquer coisa. Quando eu fui ao Dr. Gabriel, cara, eu tirei 19 tubos de sangue. Nossa, fazer exame. Eu fiz, sem brincadeira, eu acho que uns 80 e alguns exames. E você também foi. Eu fiz com ele, foram 16 tubos de sangue. Total. E eu volto de 3 em 3 meses. É que o meu é mais tempo. Não, acho que é 4 em 4 meses eu volto. Não, eu volto com 45 dias, depois eu sei que eu tô sempre lá, eu tô sempre fazendo esse acompanhamento. E consulta sim, consulta não, ele faz esse grandão e faz um pra manter. Qual a especialidade dele assim? Ele é endocrinologista, endocrinologista e ele é especialista em medicina esportiva, em alta performance e tal. É isso. O cara ele cuida de atleta, ele cuida de atleta. A clínica dele tem nutricionista de atleta. Então, gente, há não muito tempo, um médico
fazendo reposição hormonal para performance, isso era tido como até o Conselho de Medicina podia. Hoje não. Ele já acho que ele comentou isso. Hoje a gente já faz isso com responsabilidade, com segurança. E, gente, e tem que ter, né? Ao invés de ficar fazendo a 180 na salinha, que não é e às vezes não é nem técnico de enfermagem, é um educador físico mesmo, gente. Educador físico não sabe aplicar nada. Rubinho, era o cara da recepção. É o dono. Era o cara que passava a catraca pra nós. Na recepção, na limpeza, na aplicação. Tudo. Quebrou a máquina com a mão de graxa, aplica lá e volta. Era assim, cara. Então eu cheguei a falar aqui que dá pra você acabar com a saúde buscando performance. Mas faltou falar que é impossível você mirar a saúde e não ter performance, tá? Sim, então, quando você mira a saúde, a performance vem como um prêmio maravilhoso, tá? E a gente sente essa performance no estudo, a gente sempre sente essa performance no dia a dia. Então, o que quer que você faça de vida laboral, isso vai ser melhorado quando sua saúde está melhor. Né? Haja vista, quem já perdeu uma noite de sono sabe que no outro dia você tá acabado. Em mim dá até ânsia de vômito. Eu fico. A pesquisa diz que é como se fossem 3 cervejas na cabeça o dia inteiro. 2 noites direto sem dormir, não vai para 6 cervejas, vai para 12 cervejas na cabeça o dia inteiro. Uma pessoa dessa não dirige bem, não faz uma cirurgia bem. Tanto que privação de sono em guerra, esses negócios. É perigosíssimo. Tortura. É tortura. Você priva o sono. E é uma tortura, porque nenhum hormônio se equilibra sem o sono. Sim. Né? Isso é muito importante ser dito também. Legal. Rubinho, fala um pouco aí pra galera que não conhece você. A gente citou aqui Novo Tempo, a gente citou aqui a alimentação saudável, vegetariana. Acho que a gente é tudo vegetariano aqui. Não é. Tudo, Se quiser chamar né? nós pra um churrasquinho. Então, assim, o que é Novo Tempo? Você tem programa, participação no programa Novo Tempo, né? O que é essa missão sua e ao mesmo tempo a missão da igreja. Legal. Né? Então explica um pouco aí pra galera que tá assistindo a gente. Eu, como educador físico, tenho a minha trajetória. Em 2015, eu fui mentorado pelo pastor Kowalczuk, que era o departamental de saúde da Associação Paulistana. O cara entende muito de saúde, manja demais e tal. Departamental é o cara que cuida da saúde numa área geográfica da igreja, tá, né, dos líderes de saúde. Isso avançou muito, como é que chama? Feira de saúde, avançou muito com ele e ele me mentorou. Então, eu alinhei muito a minha missão profissional com a minha missão de vida, que é a missão de Deus, e etc, etc. E aí, nessa época, eu fui educador físico de um programa chamado Restaurando Saúde, que era um programa de ensinar como é que você melhora a saúde, tinha os cuidados, passava uma semana cuidando da saúde. Na TV? Isso foi no CT de Cotia, ali no Cotia da Paulistana também. Tá. Então eu fui educador físico, fui gerente desse programa, e aí a gente foi fazer um evento da AMA, fui fazer mostrando o Restaurando Saúde. E quem estava sendo expositor na AMA, a AMA é a Associação dos Médicos Adventistas, era um congresso da AMA. Já ia perguntar. Ah, tá. Então estava tendo um congresso da AMA e a gente foi lá como expositor do Restaurando e estava um expositor do Vida e Saúde, que era o Danilo. E o Danilo, ele é o diretor do programa Vida e Saúde. Aí trocamos figurinha, um tempo depois ele chamou. E aí eu fui lá, fiz um programa, eu falei, tem que fazer exercício ao vivo. Ele falou, você topa? Eu falei, top. Fiz um exercício ao vivo. Aí ele falou, você consegue vir toda semana? Eu falei, não consigo. Aí foi quando chamaram a Tânia Santos, que é quem faz o exercício físico ao vivo lá. E a Tânia é a cara do público do Vida e Saúde, mulher de meia idade, é maravilhosa ela. E aí eles resolveram nichar o programa Vida e Saúde, que é um programa que já está no ar há mais de 10 anos. Comemoramos ano passado os 10 anos do programa Vida e Saúde, com a Teru lá à frente do programa. Então hoje o programa, na segunda-feira, é os médicos do Sou Saúde, doutora Daniela Cano, doutor Luiz Fernando, maiores referências do Brasil de medicina do estilo de vida.
Terça-feira da receita com a Arlete. Já faz o convite para eles virem aqui. Ah, vamos fazer sim. Eles vão gostar e vocês vão adorar. A Arlete, vocês precisam trazer a Arlete aqui, gente. A Arlete é que faz os pratos do programa Vida e Saúde. Que legal. Gente, não tem nada ruim naquele lugar. Não é só bonito, é maravilhoso. Teve um dia que teve um prato que deu errado e a Arlete é uma figura. Vocês vão morrer de rir com ela. A Arlete, e ela é uma figura, ela ficou brava. Não, Rubinho, não vai comer. Eu falei, Arlete, mas uma vez dá errado, ela falou, você não comeu nada ruim meu. Eu falei, você quer que eu não coma? Ela falou, eu quero. E eu não comi, ela não deixou comer. Uma vez que deu errado. Então, terça-feira é da Arlete, quarta-feira é da Mente com o Dr. César Vasconcelos. Quinta-feira, eu, Amanda Machado e Tânia Santos, com Vida e Saúde, toda quinta-feira, ao vivo, às 4 da tarde. Sexta-feira, Diversidade. E essa é a TV Novo Tempo, essa que é é uma TV adventista. Que tem no canal aberto, não sei em qual, que às vezes muda, né? Às vezes tá e no Sky, fechado, né? mas qualquer pessoa consegue colocar no busca do Instagram, que Instagram não, do YouTube, Novo NT ao vivo, Novo Tempo ao vivo, vocês vão poder assistir ao vivo no celular. E esse ano eu resolvi aceitar o desafio de Deus para fazer a Associação dos Profissionais de Educação Física Adventistas. Legal. Eu sou o presidente dessa associação e a gente quer fazer muitas corridas de rua esse ano aí pela igreja para honra e glória de Deus. São os meus projetos principais aí para o ano que vem. Já tô aí, viu? Vai correr. Vamos correr. Eu coloquei uma meta para mim em 2025, sabia? É? Fazer corrida. Caraca, velho. Eu preciso emagrecer pra correr. Gente, Eu não posso. Vocês cobrem o André. É verdade. Manda mensagem no YouTube, manda mensagem no Instagram. Cobrem o André, porque eu não quero ser o velho chato, né? Porque eu já sou o velho. Ele já é velho. Eu já sou o velho, mas o velho chato não, né? Pra ele colocar em prática eu aí. Preciso, né? eu preciso Então, mesmo. né? Teve todo o apoio. O Dr. Gabriel veio aqui, a consulta do Dr. Gabriel. É caro. Deu cara, ele deu todo acompanhamento pra Olha ele, aí. patrocinou, tá aí, então. Precisa fazer jus, né? Vamos pra cima. certeza. Não, e Joga colocou aquela pizza os pra fora. exames no padrão normal, seu corpo tá pronto para fazer qualquer coisa, é só ir para cima. Uhum. Cara, a gente vai percebendo, não sei se o Rubinho vai concordar comigo, mas eu acho que sim. Não é tão difícil ter um estilo de vida saudável. Ou é? Não é difícil mudar, né? Não, eu brinco começo. sempre brinquei com a minha filha, né? Ela já tá dando risada. É simples, mas não é fácil. É isso. Qual que é a diferença? É Todo simples, mundo sabe a receita. é só não comer. Mas é fácil? Não é fácil. É simples, é só ir na academia. Mas é fácil? Não é fácil. Então é simples, né? É só fazer. Então o que a gente precisa fazer? O que eu falo para os meus pacientes? O meu amigo, ele não gosta de paciente, ele fala consultorados. Mas ele fala, Rubinho, tá certo, é paciente mesmo. A gente está num projeto de desafio 30 dias na internet. É paciente mesmo porque tá vindo todo mundo doente. Então, o que eu falo com os meus pacientes? Eu não gosto de ir para academia. Então, você vai e faz só o que você gosta, a esteira que você gosta. Então, você vai 3 vezes por semana para sua mente acostumar a sair de casa para. Se ele não gosta de ir e chega lá, você não faz o que você gosta, você desiste, cara. Fica É isso ruim. mesmo. Então, você vai e faz o que gosta. Acostumou, deu 2, 3 semanas, já tá indo. Virou rotina. E já é possível, agora começa a fazer o que você não gosta. Mas também vai na manha. Então, em qualquer caso, é assim. Você não precisa ir de nenhum dia por semana na academia para 6. Você não precisa ir de nenhuma mudança no estilo da alimentação para vegetariano estrito ou crudívoro. Gente, não é assim que funciona. Então, Crudívoro. Crudível. Só cê- cru, jacaré? É só cru, não é? Alimentos crus. alimentação só cru. Você vai fazer. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Vai olhar. O Aldrinho falou que ele estava pegando 3 potes de margarina. Vamos para um pote. Sim. Eu tô gastando 2 litros de óleo. Vamos para 1. Isso. Eu não tô comendo nada cru no dia. Vamos para uma fruta Uma por coisa. dia, né? Eu não tô tomando água nenhuma. Vamos bater 1,5 litro. Eu não durmo 6 horas por noite, então bate pelo menos 6. Então são pequenas mudanças que você fez que quando elas já estão fáceis, você vai para próxima. Com certeza. E a mudança, gente, eu juro para vocês, eu tô há 10 anos mudando e eu tenho que mudar muito. Então é dentro do real, mas tem que mudar. Você tem que estar sempre entendendo isso, sair da zona de conforto. Eu ia falar que pra mim, começar essa mudança é muito difícil, cara. Você ligar a chavinha e falar, pô, uma fruta,
3 vezes a semana na academia. O começo é muito cansativo. E eu diria assim, não é nem o começo do primeiro dia. Porque o primeiro dia, você assistiu um vídeo da Maromba, você fala, Isso. nossa, que amanhã 500 quilos do Vou leg ficar press. com 90 quilos trincado. Nossa, 90 quilos seco, cara. Você é no primeiro dia animadão, vai no segundo, vai... Cara, e pra mim foi sempre assim. Sim. Era eu fazer um mês na pegada, cara. Isso. Eu perdia, eu consigo perder peso e ganhar Sim. músculo tranquilamente. Eu gosto de treinar, porque eu gosto de fazer exercício, eu gosto de fazer academia, eu gosto de levantar peso e eu tenho muita força. Legal. Então eu consigo fazer. Mas aí o segundo mês. Mas eu acho que com todo mundo é assim. né? E aí que entra sai motivação e entra a Isso. disciplina, entendeu? Isso, eu ia Cara, isso falar é sobre importante. isso. Às vezes a gente quer fazer pela motivação, só que motivação é flutuante, Exato. né? Briguei com a esposa, perdi o emprego, chutei a quina do sofá, minha motivação foi embora. Então, você vai pela disciplina. Agora, um código. Porque a maioria das pessoas não deixa de treinar um dia, uma semana, um ano. É assim. Sim. Então, é assim, ó. Você tá no foco, coloca um foco real, e aí você fala, tem sempre o dia que eu não tô pra treinar. Então, esse dia eu falto, mas espera aí, eu só vou faltar esse dia se amanhã ou no próximo treino. Eu não fui na sexta, mas meu próximo treino é domingo ou segunda, mas sabendo que na segunda eu tenho que ir. Sim. Então, beleza. Eu me dou um presente, mas me obrigo a ir no próximo. Então, você volta, isso é disciplina. Disciplina. Isso é disciplina. Motivação eu vou quando der vontade, e a vontade não vai voltar. Isso desse jeito você quebra dieta, você quebra tudo. Qualquer coisa na sua vida ele vai ficar quebrado. Eu tô na disciplina, por exemplo, quem estuda em casa, né? Que é difícil pra caramba. Eu estudo em casa. Quebrou a disciplina de um estudo, você quebra tudo. Esquece, não vai. Então a disciplina tudo bem, eu vou me dar um dia, a esposa quer ir no cinema, vamos no cinema. Mas no próximo eu tenho que ir. Aí no outro dia deu algum escarcéu, o mundo virou de cabeça para baixo para você não ir. Aí no próximo você vai na força do ódio mesmo, na fúria, porque aí você tá acumulando intenção e não baixando intenção. Aí esse é o segredo. Maravilha. Aí. Muito legal. Rubinho, muito bom. A gente ficava aqui Muito tempo. muito tempo. Você vai voltar aqui, com Opa. certeza você vai voltar. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera de casa e depois a gente vai fazer umas perguntas de professores pra você. Opa, demorou, vamos nessa. Só de matemática, física, filosofia. química, filosofia e geografia. A mensagem que eu quero passar pro pessoal é que seu corpo não é... Vamos comparar o corpo com um carro? Nosso corpo é uma Ferrari. Não sei se seu corpo... O Tesla hoje talvez seria uma boa comparação. Por quê? A tecnologia que tem no seu corpo não tem em nenhum lugar no mundo. Então a gente precisa tratar o nosso corpo como uma Ferrari, como um Tesla, como algo que precisa de movimento. Se você comprasse o carro dos seus sonhos, você ia perguntar para quem, o que ele precisa de combustível, óleo, que tipo de água eu posso pôr. Você vai perguntar para quem fez. Fabricante. Você não vai perguntar, eu comprei, né, o melhor carro da Fiat, eu não vou perguntar para a Volkswagen o que a Fiat precisa de melhor, porque a Fiat é que sabe. Então Deus, que foi quem te fez, ele te deu, tá aqui, ó. Tá na Bíblia o que você precisa para que tenha saúde, tá? Quando a gente fala de vida em vida e abundância, você não acorda com menos vida hoje do que tinha amanhã. A vida é a mesma, mas vida e abundância é plenitude. É você estar bem, é você não ter dor, não precisar de remédio, não ter medo. Isso é vida em abundância. E aí a gente precisa disso, olhar para o que Deus quer, ir para mais perto do que Deus quer, não porque vai viver mais, não porque a bunda vai ficar maior, não porque a barriga precisa ficar tanquinho, mas para a honra e glória de Deus. Porque de verdade, gente, força a gente não tem. E Deus não bate na sua mão para você não comer determinado alimento, nem desliga o celular e a TV para não ver determinado conteúdo. A escolha é sempre nossa. Mas quando você toma a decisão, ele te empodera com o poder do Espírito Santo para fazer o necessário para que pequenas mudanças se tornem rotina, até que você coloque mais mudanças na linha de frente aí, e Deus vai fazendo por você o que para você é impossível. Para mim, esse é o segredo. Muito legal, hein?
Maravilha, bonito né? o negócio aqui, já pode fazer o apelo, já. Tudo certo. Boa. Quem quiser, as redes sociais do Rubinho vai estar ali, hora por Vai estar vocês. tudo na descrição. É isso aí. Vamos lá, Rubinho. Agora o momento pode pro. Depois desse Pra ver se momento você lembra deleite a aqui, muito fórmula legal. de Bhaskara. Né? Vamos lá. Qual a capital de Brunei? Não, mentira, né? Isso não. Ó, ela já ia responder aqui, ó. Bandaberi Segawan, caralho. Olha aí no Google. Saúde. O cara tá na frente de 2 professores e quer colar. Não pode, cara. Vamos lá, Rubinho. Um momento de alegria que você tem, assim, da escola. Um momento legal da escola A educação que você lembra. física. É sempre esse cara, né? É sempre esse. Cara, não é zoeira. Você que tá assistindo, você sempre vai lembrar do seu professor de educação física. Por quê? Não porque na época eu dei muito pouca aula na escola, sabe? E parei de dar aula na escola mais por causa dos pais do que por causa dos alunos. Eu amo as crianças. Sempre Mas Conta os essa pais- parte, conta essa Corta parte. Mas eu tentava dar aula mesmo, porque tem sempre essa coisa de que o professor de educação física não dá aula, solta a bola. Mas você sempre lembra de qual é o seu professor de educação física. Por quê? Porque ele te marcou de alguma forma. Ou te fazendo suar e passar raiva, ou porque era top. Mas era um momento que marcava, então a educação física era excelente. Engatando nisso, você acha que o seu professor favorito é o de educação física? Ou o professor que mais te marcou na vida? Pode dar o nome, se lembrar o Se nome. lembrar. Pode ser na faculdade, Cara, pode ser no... foi meu professor de ciências e depois de biologia. Foi o Luizão. Caramba, eu lembro até o nome. Luiz Carlos, meu brother, tem ele no Instagram. Um abraço pro Luiz Carlos aí. Ele depois, a Késia, a esposa dele, foi nossa professora, mas era a matéria que eu gostava, era a matéria que mais fluía, tanto que essa parte de saúde tá na veia, Tá né? no sangue. Tá no sangue, não tem jeito. Tu E lembra? agora, um momento vexatório. Ah, um momento tá. que você Momento quer vergonha esquecer, mas da vem na escola. sua mente, assim, da escola. Cara, eu tava no ensino médio e era um ensino médio pré-vestibular. Rapaz, o bicho é ligeiro, eu acho que ele estudou. Aí, É, as perguntas, velho. Não. Mas tem sempre isso. Momento vexatório a gente nunca esquece. Já, né? verdade. Então. Então eu fui pego colando, cara. E eu tomei 0 na minha prova. Então eu não tinha uma folha embaixo da prova. Então era pré-vestibular, então era aquele salãozão com muitos alunos. Teatro, E eu tinha logo a matéria toda, eram quase 5 folhas. Em algum momento ali, não era nem o professor, porque o professor não era que aplicava a prova, mas o monitor lá que aplicava, olhou assim pra mim, foi lá, levantou, pegou a matéria inteira, recolheu a minha prova, aí eu fiquei com aquela vergonha. Mas era moleque também, não tava nem aí. Filhos, não sigam Não exemplo. sigam, não vocês sigam nunca ouviram exemplo. isso, tá bom? Quem não cola, sai da escola sim. Isso. Muito bem, muito E a bem. última pergunta é: se você pudesse dar um recado pra garotada que tá na escola agora, qual o recado que você deixaria pra eles? Boa pergunta. É a penúltima, essa tem a última. Tem a Ainda última, tem é. mais uma. Não use o chat GPT. Vou explicar por quê. Então, não use o chat GPT. Por quê? Porque tá roubando uma coisa muito rica de vocês, que é a parte de criação. Você não saber nada ou saber pouco e colocar no papel pouco que você sabe é mais enriquecedor do que pegar um copia e cola pronto. Eu tenho uma crítica à escola. A escola hoje é muito parecida ao que era na minha época, que não tinha celular e televisão. Então a gente passa a matéria, estuda para a prova e faz a prova. Nós estamos numa molecada que, se na minha época era chato, hoje está muito mais chato. Então eu acho que a gente, e aí, é por isso também que eu tenho a dificuldade de ser professor, vocês precisam se desdobrar em 10 para tornar o negócio possível, vocês são heróis. Então a minha crítica ao ensino é que ele precisa dar uma atualizada, porque senão vai ficar cada vez mais difícil para uma molecada que recebe tudo pronto, que não quer saber de nada. Então, gente, molecada, estuda. Estuda porque vale a pena. Legal. E só pegando um gancho aqui, nas próximas semanas nós teremos um programa com a doutora Márcia da USP, que ela é o papa
da inteligência artificial no Brasil. Caramba, que legal. E ela tá no dia 10 agora, inclusive eu vou pro lançamento. Ela tá lançando os pilares da inteligência artificial para a educação. Legal. E usar isso a nosso favor, eu acho fantástico. Sim. Tem me adiantado a vida de um jeito muito grande. Com certeza. Mas na base, dar pronto o que eu não aprendi não faz sentido. E aí é a função, né? Por isso que elas estão estudando isso. A gente que é professor é muito novo pra gente. É novo pra todo mundo. E a gente tem que aprender pra poder lidar com isso. Exato, e muitas vezes a molecada já tá na frente do professor em relação ao uso da inteligência artificial. Com certeza. Isso com muita facilidade é feito, porque é muito intuitivo, né? Sim. E o professor tem que gastar a hora usando. A última pergunta. Pode fazer. Na escola, o que você mudaria se fosse para mudar no tempo de escola? O que você faria diferente no tempo de escola? Diferente. Eu lembrei. Boa pergunta. O que eu teria feito de diferente? Não teria colado. Teria escondido a cola. Não, teria colado melhor. Então, sabe que até o erro o erro é engrandecedor, faz parte do processo, isso é maravilhoso. Cara, eu descobri com 38 anos que eu tinha TDAH, que eu tenho TDAH, né? E tem 2, 3 meses que eu tomo remédio para isso. A minha vida é outra. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria o que eu mudaria na escola. Porque a minha escola, apesar do meu TDAH, aprendi muito. Legal. Mas para mim foi muito mais difícil. Porque o TDAH, ele não tem o que te motiva, o que te dá prazer. Então, o TDAH, hoje com o celular, é muito mais fácil explicar. Sim. O TDAH, ele fica procurando prazer, porque tudo que não dá prazer é 10 vezes mais pesado do que para quem não tem TDAH. Então, eu não tenho a dopamina. E a dopamina que me faz estudar porque eu preciso. Eu não tinha isso. Então, a professora estava falando e eu estava em Marte, eu estava em Vênus. E eu ouvia muito isso. É lerdo, é disperso, é isso, é aquilo, e era ruim, não era legal. E a gente nunca acha que é porque tem um problema, né? Então, o que acontecia? Era no estudo com a galera que eu aprendia mais. Era, às vezes, 10 minutos antes no desespero, porque o TDAH é muito atrasado, então ele aprende a improvisar no desespero. Então, sim, aprendi a improvisar, mas se eu pudesse mudar, esse lance do diagnóstico do TDAH, do autismo, isso hoje é rico. E aí, a dica para os pais, não se esconde atrás de um orgulho idiota, né? Porque eu me angustia porque eu passei por isso e meus pais não tinham orgulho nenhum, só não tinha instrução na época para isso. Né? Se minha mãe era pudesse, uma geração que não era uma geração, né? Mas ainda hoje tem pai vendo autismo no filho e negando, sendo que você pode estimular e tornar hoje o autismo, a Google contrata autista pelo hiperfoco, contrata TDAH pelo hiperfoco. Então a gente tem dificuldade de um lado, mas tem vantagem em outro lado. Vamos usar essa vantagem nos nossos filhos, para de bobeira, não tem nada de errado em ser divergente, né? Neurotípico. Neurodivergente hoje em dia é o novo normal e tem grandes poderes a serem explorados aí. Maravilha. Muito legal. André, conseguimos. Voltamos. Foi maravilhoso. Foi muito legal, estamos felizes. Gente, o nosso primeiro programa de retorno né, no nosso estúdio. Tiveram alguns percalços no meio do caminho aqui. Graças a Deus o Rubinho é de casa. Tamo junto, tá tudo certo. Né? Mas obrigado, galera. Valeu, mais um programa. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram. E obrigado aí pela fidelidade, os nossos patrocinadores aí, Céltica, Bike Hotel, Serra do Japi e a Car Shopping. Do Renanzão. Tamo junto. Obrigado, mais um Pod Pro pra conta. Abraço. Valeu, meu povo. Falou, tchau.